Meus queridos e queridas que me acompanham no nosso canal de aulas de direito penal. Na nossa última aula, nós falamos, tá, da imputabilidade penal, certo? Da parte geral do Código Penal, das disposições gerais, da parte geral, aliás, a parte geral do Código Penal, no seu título 3, que trata da imputabilidade penal, falando do artigo 26, 27 e 28. Tá? Hoje nós iremos tratar, tá, do concurso de pessoas, tá, que está previsto no artigo 29, 30 e 31 do nosso Código Penal, no seu título 4º, certo? Da parte geral, tá? Bom, inicialmente vamos entender o que é concurso de pessoas, tá bom? Eu vou ler o artigo, depois a gente fala. O artigo 29 diz assim: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Bom, o concurso de pessoas é nada mais do que o cometimento da infração penal por mais de uma pessoa. Em outras palavras, dizemos que é uma cooperação da prática de uma conduta delitiva que se dá por meio da coautoria, da participação, entre outras formas, tá, de participação. Existe ainda, dentro do concurso de pessoas, 3 teorias sobre este assunto. Vejamos, a primeira que fala da teoria unitária, tá? É quando mais de um agente ele concorre para a prática da infração penal, mas cada um praticando conduta diversa do outro, obtendo, porém, aí um só resultado, certo? Praticado por conduta diversa, certo? E conduta diversa e um só resultado, né? Neste caso, haverá somente, tá, um delito. Conduta diversa, um delito. Outras pessoas. Assim, todos os agentes, eles incorrem no mesmo tipo penal, tá? Temos também a teoria pluralista, que é quando mais de um agente, certo? Ele praticando cada um conduta diversa dos demais, mesmo assim, ainda que ele obtendo apenas um resultado. Neste caso, cada qual responderá por um delito, aquele delito, tá? E temos também a teoria dualista, que é quando houver mais de um agente com diversas condutas, tá? Provocando-se um resultado, apenas um resultado. Neste caso, deve-se separar os coautores e partícipes, tá? Sendo que cada um deste grupo, ele responderá por um delito, tá? Quando falamos de coautoria, certo? E participação, existe aí 2 posicionamentos sobre esse assunto de coautoria. Embora todos esses posicionamentos estejam dentro da teoria objetiva, tá bom? A primeira é a teoria formal, que de acordo com essa teoria, a teoria formal, o autor é o agente que pratica a figura típica
descrita no tipo penal. E partícipe é aquele que comete ações não contidas no tipo penal, respondendo então apenas pelo auxílio que prestou, tá? Por exemplo, o agente que furta os bens de uma pessoa, e ele vai incorrer aí no artigo 155, ele furto, né? Furtou, o artigo 155 do CP, tá? Enquanto aquele que o ajuda, que aguarda ele com o carro para ajudar a fugir, ele vai responder apenas pela sua colaboração, tá bom? Também tem a teoria normativa. Nessa teoria, tá, o autor e o agente, que além de praticar a figura típica, certo? Ele comanda a ação dos demais. Ele é o autor, executor e autor intelectual. Já o partícipe, nesse caso, é aquele que colabora, tá, para a prática da conduta delitiva. Mas, neste caso aí, mas sem realizar a figura típica descrita e sem ter controle, certo, das ações dos demais. Assim, aquele que planeja o delito é aquele que o executa, e aquele que o executa são todos coautores, né? Dentro dessas teorias, e de acordo com maioria dos estudiosos do assunto, essa teoria ela é considerada uma teoria formal, tá? Em que o executor, ele considera como executor que é apenas o partícipe. Ou seja, se alguém atira em outra e o mata, e logo após o morto também desfere tiro naquela pessoa já morta, tá? O segundo, no caso, é chamado de executor de reserva, tá? E ele responderá apenas pela participação, pois não praticou a conduta matar, tá? Já que ele atirou em um cadáver, já estava morto, tá? Mas deve-se ressaltar que o juiz, no julgamento, ele pode aplicar penas iguais para o autor e o partícipe, e até mesmo pena mais gravosa a este último, quando, por exemplo, nesse caso, quando ele for mentor no crime. Está previsto, nós vamos falar aqui mais na frente, nos incisos. Sobre o artigo 29 do Código Penal, que vem a tratar de que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a estas combinadas na medida da sua culpabilidade. Desta forma, deve-se analisar cada caso concreto, tá? De modo a se verificar a proporção ali da colaboração, tá? Além disso, se a participação for de menor importância, neste caso a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, tá? Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 29. Se não, vejamos. O artigo 1º, parágrafo 1º, diz assim, ó: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, tá certo? Então, também ela pode aumentar, né? Se algum dos componentes quis participar de crime menos grave, tá? Ali seria aplicada a pena deste, né?
E essa pena também, se for mais grave, certo? Essa pena, ela poderá ser aumentada até a metade, certo? Essa hipótese está prevista, tá? No parágrafo 2º do artigo 29, tá bom? Que diz o seguinte, vejamos: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste, e esta pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ou seja, se aquela pessoa previu um resultado mais grave, esta pena pode ser aumentada até a metade, tá? Bom, também existe os crimes plurissubjetivos, certo? Que é os crimes que exigem a presença de mais de uma pessoa, tá? Mais de uma pessoa, que a gente vê aí nos crimes de associação criminosa, tá? Nos crimes de rixa, tá? Entre outros crimes, tá? Assim, você vai verificar que nesses crimes, certo? Não há o que se falar em participação, já que a pluralidade de agentes garante aí o tipo penal, sendo aí todos eles autores, né? Tá? Este crime, o crime plurissubjetivo, certo? Não se deve confundir com o delito de participação necessária, pois nesse último caso, delito de participação necessária, tá certo? O autor pratica vários crimes, porém, o tipo penal exige a colaboração do sujeito passivo, tá? Que não será punido, tá bom? Por exemplo, nos crimes de corrupção de menores, nos crimes de favorecimento à prostituição e etc. Para que se configure, tá, o concurso de pessoas, é indispensável, certo? É indispensável certos elementos, tá? O primeiro elemento é que tenha a presença de dois ou mais agentes. O segundo é o nexo da causalidade material entre as condutas realizadas e o resultado obtido. O terceiro é que não há necessidade de ajuste prévio entre os agentes, mas deve haver vontade de obtenção do resultado, que é o vínculo de natureza psicológica. Ou seja, mesmo que os agentes não se conheçam, tá, pode haver o concurso de pessoas, se existe aí a vontade de obtenção de um mesmo resultado, tá? Tal hipótese admite também ainda a autoria sucessiva. Por exemplo, uma empregada que trabalha em uma casa e deixa aquela casa com a porta aberta, permitindo que um ladrão venha e subtraia os bens daquele imóvel. Enquanto isso, outra pessoa lá fora, ao ver os fatos, resolve dele aderir, retirando, certo, também as coisas da casa, certo? Então, esse é o exemplo clássico, tá? Bom, também tem o reconhecimento da prática do mesmo delito para todos os agentes. Tudo isso a gente falou lá anteriormente, né? Existe também, deve ter também a hipótese da existência de atipicidade e antijuridicidade, já que se o fato não é punível para um dos coautores, também não será para os demais. Tá? Agora passemos a falar do artigo 30, que é das circunstâncias incomunicáveis. Tá?
O artigo 30 diz que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, certo? Nesse artigo, tá bom? Vem a tratar das circunstâncias incomunicáveis, né? Vejamos, as circunstâncias comunicáveis diz respeito a situações que devemos entender que não se comunicam entre coautores e partícipes. Não se comunicam aí as circunstâncias consideradas individualmente no concurso de agentes. É o que prevê o artigo 30 do Código Penal, que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, certo? De caráter pessoal, ou seja, devemos entender aí que este artigo devemos considerar aí as circunstâncias de caráter pessoal, aquela situação particular em que envolve o agente, mas não é inerente à sua pessoa. Um exemplo dessa situação é a confissão espontânea, tá? Que atenua a pena e não se transfere aos demais coautores na confissão espontânea. A condição de caráter pessoal, ele consiste em qualidade da pessoa, tá? Tais como a menoridade, a reincidência, certo? Condições estas que também não se transferem aos demais agentes do delito, tá? As circunstâncias elementares, tá, do crime, das circunstâncias comunicadas, essas circunstâncias são elementares do crime porque são componentes, tá, do tipo penal que se transmite aos demais agentes da infração penal. Assim, se uma funcionária pública furta bens da repartição com sua colega, certo, que não exerce cargo público, ambas responderão por peculato, que está previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? Em relação ao crime de infanticídio também, em relação ao crime de infanticídio, há discussões nesse caso sobre a transferência das circunstâncias elementares, tá? Já que a pessoa se encontra, já que a pessoa para cometer tal crime aliás, eu quero dizer, já que a pena para tal crime não é tão gravosa, tendo em vista que o estado em que se encontra a mãe, infanticídio quando diz respeito à mãe, tá? Sendo assim, muitos não, sendo assim, vamos dizer, existe uma corrente muito grande, certo, que concorda com essa transmissão, tá? De circunstância elementar, pois não seria justo, a corrente diz que não seria justo, tá? Não seria justo que o coautor fosse favorecido, tá bom? Em contrapartida, há também entendimentos, mesmo no caso do infanticídio, que dizem que há transferência de circunstância, certo? Elementar,
pois a lei ela não faz nenhuma ressalva sobre esse assunto, tá? E esta é a opinião majoritária, tá? Assim, embora o estado puerperal ele seja circunstância personalíssima, também é elementar do tipo, né? Estamos falando de infanticídio, né? E dessa maneira, quem auxilia a mãe, a genitora, a matar um recém-nascido, ou o faz sozinho, certo? A pedido da mãe, responderá também pelo crime de infanticídio, tá? Vamos falar agora do artigo 31, o último artigo do título de concurso de pessoa, tá? Que é o artigo 31, que trata dos casos de imputabilidade, tá bom? O referente artigo diz assim: o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. O crime tem que ser tentado, tá bom? Esse artigo, tá? O ajuste que determina a instigação, a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado, né? Entretanto, tais condutas, no caso do ajuste, o que é um ajuste? Ajuste é um acordo. A instigação, o que é uma instigação? É estimular alguém, tá? E auxílio é você dar assistência a alguém, né? E determinação, olha os verbos, todos os verbos que estão, ó. Determinação, instigação e auxílio, tá? E essa determinação diz respeito ao quê? A uma decisão, quando você quer, você decide. Bom, nesses casos serão puníveis quando houver disposição expressa nesse sentido, como é o caso do artigo 288 do Código Penal, que trata da associação, quando diz que associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer um crime. Assim, neste caso, né, serão puníveis. Esses atos serão puníveis quando houver, tá, iniciada, ou seja, quando houver início da execução do delito. Pois, do contrário, se não tiver iniciado, serão considerados condutas atípicas, já que não houve o perigo a nenhum bem protegido, tá bom? Isso está no próprio ordenamento jurídico, né? E também o mesmo caso acontece e ocorre também nos chamados crimes impossíveis. Finalizamos aqui os 3 artigos 29, 30 e 31 do concurso de pessoas, tá? Eu agradeço a todos, certo? Espero ter contribuído, certo? Espero ter sido entendido por todos, tá? E na nossa próxima aula nós trataremos das penas, que é o título 5, iniciando pelas as espécies de penas, que vai do artigo 32, certo? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, todos esses, até o 42, todos eles falam das espécies de pena. Do título 5º, capítulo 1 das espécies da pena. Depois tem a seção 2, que vai falar das penas restritivas de direito. Obrigado, certo? Espero ter contribuído, tá? E aguardo a todos em uma próxima aula. Até mais!